Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem o Vasco infelizmente não conseguiu vencer o Madureira e vai jogar aí essa decisão da semifinal da Taça Rio para a semana que vem e esperamos aí com o time titular, hein? Vamos falar mais aí dessa semana do Vasco, a preparação, e o Vasco tem que vencer de qualquer maneira para chegar à final dessa competição. Também vamos falar aqui da situação do jogador Diego Souza, se ainda existe a possibilidade do atleta vir para o Vasco, o empresário dele falou a respeito disso. Também vamos falar aqui do Lucas Santos, o Vasco procurando um novo clube aí para o jogador. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para fortalecer demais. Se inscreve aí se você é novo, vai ajudar a gente a correr atrás de 150 mil inscritos. Essa é a nossa nova meta aqui no canal. Muito obrigado a todos os inscritos. Lembrando a galera que no final tem aquele salvezão. Hoje eu quero mandar um salve especial para a galera lá do Instagram, hein? A galera que me segue lá no meu Instagram, @DaniloOliva, vai receber um salvezão hoje aí. Muitas pessoas mandando mensagem. Não vão ser todos que vão aparecer hoje, mas eu vou fazer uma parte 2 aí, sempre fica ligado aí no canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco acabou perdendo aí para o Madureira por 1-0 no primeiro jogo aí da semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca, né? Marcelo Cabo errou drasticamente em colocar o time todo reserva do Vasco, né? Exceto o goleiro Vanderlei, promoveu a estreia do Romo, né? Que jogou poucos minutos e acabou sendo substituído pelo Caio Lopes, mas o que contribuiu demais aí para a derrota do Vasco foi a péssima escolha do treinador, obviamente também a expulsão do Laranjeira, que foi juvenil naquele lance ali contra o jogador do Madureira, fazendo aquela falta e tomando o segundo cartão amarelo e prejudicando o trabalho do Vasco no jogo. Talvez se o Vasco tivesse 11 contra 11, talvez jogaria melhor do que jogou, né? Ontem foi uma partida horrorosa do Vasco, sem dúvida nenhuma, o pior jogo do Vasco nessa temporada aí de 2021, e com certeza a gente espera que pro próximo jogo o Marcelo Cabo use o time titular, né? Use os melhores jogadores, coloque o Germancano aí de titular para ele fazer os gols, coloque aí a base, o time base do Vasco titular mesmo, com o Matias Galaza, com o Andrei no meio campo, Marquinhos Gabriel, Zeca na esquerda, Leandro Castan, todo o time principal do Vasco aí jogando realmente para vencer o Madureira, porque o Vasco precisa somente de um resultado simples, vencer por 1-0 se classifica aí para a final da Taça Rio devido à boa campanha que o Vasco fez para essa competição, né? O Vasco ficou na 5ª colocação e os demais atrás do Vasco, e o Vasco tem vantagem aí contra qualquer um desses adversários, contra o Madureira, contra o Botafogo e também o Nova Iguaçu. O Marcelo Cabo use a cabeça e finalmente escalhe o que tem que ser feito, né? Coloca o time titular para o Vasco se classificar para essa final sem susto e vencer aí, quem sabe, o Botafogo nessa final da Taça Rio. Provavelmente aí deverá ser Vasco e Botafogo, na minha opinião, e o Vasco ganhando do Botafogo pode ganhar e lucrar esse R$1 milhão, que hoje é muito importante para o Vasco, né? Depois desse rombo deixado aí pela diretoria passada do Alexandre Campelo, né? Uma dívida gigantesca, né? Quem acompanha os noticiários do Vasco sabe do que eu tô falando. Mais de 300 milhões aí de dívidas aumentadas desde que o Campelo assumiu o poder no Vasco. É um absurdo, né? O cara entra para tentar diminuir a dívida, faz aumentar mais ainda a dívida do clube, cara. É inacreditável, né? O Vasco já lançou aí essa campanha Vasco Pix, né? Que já arrecadou mais de R$200 mil somente no dia de ontem. E com certeza aí o torcedor vascaíno tem uma grande paixão pelo Vasco e vai colaborar demais aí para ajudar o nosso clube da maneira que ele puder, né? O Vasco, apesar de não estar bem das pernas, não está na 2ª divisão, mas a paixão do torcedor pelo clube é gigantesca e nunca vai morrer, nunca vai se acabar, e vamos levantar o Vasco o mais que a gente puder, né? E a gente espera aí que esses jogadores tenham ciência disso e façam o mínimo, que é se classificar aí para essa final da Taça Rio e vencer, quem sabe, o Botafogo ou o Nova Iguaçu e ganhar esse R$1 milhão aí, que é importantíssimo para o nosso clube. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de situação de jogadores, né? Jogadores podem sair do Vasco, jogadores podem chegar ao Vasco. A gente vai esclarecer melhor aqui a situação do Diego Souza e também do Lucas Santos. Primeiro vamos falar do Lucas Santos, né? O jogador está sendo oferecido pelo Vasco a alguns clubes para tentar emprestar o jogador. O jogador está naquela famosa lista de jogadores negociáveis do Vasco, que tiveram férias estendidas, que conta aí com o Weller, com o Neto Borges, com aí o Henrique, o Marco Júnior e o próprio Lucas Santos. O Lucas Santos foi oferecido aí a 3 times aqui do Brasil, times que vão disputar a 2ª divisão. Se eu não me engano, o Londrina acho que está na 3ª divisão. Foram eles, o próprio Londrina, também o Brusque e também o Brasil de Pelotas. O Vasco ofereceu o jogador para esses times para ver se eles têm um interesse no empréstimo, né, em contratar ele por empréstimo. Jogador que era, em tese, a grande joia do Vasco na base, na categoria de base. Surgiu aí bem antes do Thales Magno, tinha tudo para ser o cara mesmo no Vasco. Hoje
hoje era pro Lucas Santos ser o camisa 10 do Vasco, se ele tivesse jogado aí com a nossa camisa, o que ele fez na Copa São Paulo, né? Só que futebol profissional é totalmente diferente, né? O que ele fez na Copinha foi um absurdo, né? Encheu os olhos de todos nós vascaínos, parecia que o Vasco estava revelando um novo Messi aí pro futebol mundial, só que infelizmente o Lucas Santos não virou tudo isso que a gente se esperava dele, o jogador foi emprestado pro CSKA Moscou, não jogou absolutamente nada na Rússia, foi devolvido pro Vasco, no Vasco ele foi muito pouco aproveitado e também às vezes que teve oportunidade, como no início dessa temporada aí que o Vasco poupou os seus jogadores, deu férias pros jogadores, o Lucas Santos não jogou nada, não mostrou absolutamente nada, não mostrou vontade de estar ali vestindo a nossa camisa e por isso ele foi afastado e por isso ele está aí para ser negociado do Vasco, né? E vamos aguardar os próximos dias se o Vasco vai definir qual será o destino do Lucas Santos. Agora vamos falar aí do Diego Souza, né? Jogador muito especulado no Vasco e muito depois da volta do Romulo, assim como o Dedé, Anderson Martins, o Diego Souza volta à tona aí sendo especulado no Vasco. O empresário dele esclareceu melhor essa situação. O jogador também está sendo especulado do Sport Recife e ele falou a respeito do jogador, falou que o jogador não irá sair do Grêmio, não tem nenhum motivo para o Diego Souza sair do Grêmio. Tudo que você vê aí a respeito do Diego Souza vindo para o Vasco, cara, isso aí não existe, não tem essa mínima possibilidade, já que o jogador está lá jogando no Grêmio, é titular do Grêmio e o próprio empresário dele disse que não tem sentido algum o Diego Souza sair lá do Grêmio. Então, portanto, eu acho que já está bem esclarecido aí para o torcedor vascaíno que ainda sonha com um possível retorno do Diego Souza ao Vasco, que está muito difícil de acontecer e provavelmente o jogador ficará mais uma temporada no Grêmio. Vale lembrar que o Diego Souza está aí com 35 para 36 anos, ele é de 85 e provavelmente aí, se voltar para o Vasco, deve voltar aí com 37, 38 anos, o que eu acho que não seria válido para o Vasco para trazer jogador velho, né, meu amigo? Não tem condição. Somente aí os jogadores que foram ídolos do Vasco realmente, né? Como foi o Juninho Pernambucano, o Felipe, jogadores que destruíram, mesmo depois de velho, com a nossa camisa, né? O Juninho Pernambucano jogou um absurdo quando ele voltou pro Vasco lá em 2011 e também aí o Felipe, né, cara? O Felipe foi monstro com a nossa camisa também. Deixe aí nos comentários o que você acha da situação aí do Lucas Santos, se você acha que o Vasco faz certo em emprestar o jogador, se você acha que o jogador poderia ter mais uma chance de ser aproveitado no Vasco novamente, e também o Diego Souza, que está bem longe de voltar aí a vestir a nossa camisa. Bom, pessoal, agora aquela parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligado. Hoje é o salvezão pra galera lá do Instagram. Hoje tá grande a lista, hein? Quero mandar um salve aí pro Joander Andrei, lá de Santarém, no Pará. Muito obrigado. O Jonas Rodrigues, em Tancredo Neves, na Bahia. O Adriano Bispo, em Itamaraju, na Bahia. O Enderson Rodrigues, em Sobral, no Ceará. O Luan Kleber, em Belém do Pará. O Carlos Souza, em Manaus. O Robenval, em Laranjeira, no Sergipe. O Márcio Roberto, em Bacuri, no Maranhão. O José Joan, em Natal, no Rio Grande do Norte. Rubi, na Colônia Amélia, no Maranhão. E pediu um abraço para sua filha. Muito obrigado, hein, Rubi? Forte abraço para sua filha. Também um abraço aí pro Pietro Neto, em Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Paulo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Reinaldo Neto, em Campina Grande, na Paraíba. A Letícia Alencar, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E para fechar aí, o Breno Gabriel, em Águas Lindas, no Goiás. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos. Lembrando a galera aí que não apareceu no salve lá do Instagram, vai ter a parte 2, é muito salve que eu recebi lá. Se você não me segue no Instagram, segue lá para fortalecer, manda mensagem lá sempre que puder, eu tô anotando o salve, viu? Às vezes não dá para me responder, mas eu tô lá de olho e anoto sim lá quem tá pedindo aquele salve. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e ótimo domingão aí a todos vocês.